Petróleo. Ah, e o programa nuclear. Provavelmente é isso que vem à sua cabeça quando se fala sobre o Irã. E talvez também o eixo do mal, uma frase que George Bush pronunciou em 2002 e que ficou grudada ao país nas manchetes das notícias. Agora, outro fato. Na sede da ONU em Nova York, há uma cópia de um antigo cilindro de argila. Nele, há um texto em cuneiforme, que alguns historiadores consideram a primeira declaração dos direitos humanos. Ele foi escrito por um iraniano há 2.500 anos. Então, por que o país que deu ao mundo a primeira ideia sobre os direitos dos povos conquistados hoje está sob sanções internacionais? Por que civilizações que nem Alexandre, o Macedônio, nem Gengis Khan, nem os exércitos árabes conseguiram destruir, vivem hoje atrás de uma cortina de ferro feita de embargos de petróleo e isolamento diplomático? Como um país percorreu o caminho de Ciro até Khamenei? E por que o Irã é, talvez, o país mais incompreendido do mundo? Olá a todos que assistem Amazing History! Meu nome é Semion. E hoje teremos a história completa do Irã, desde as primeiras cidades no Planalto iraniano até o acordo nuclear. Antes de começarmos, quero agradecer aos nossos patrocinadores, graças aos quais podemos fazer episódios históricos tão grandes. Bom, não vou mais enrolar vocês. Vamos lá! A história das terras que chamamos de Irã começa muito antes de os primeiros persas aparecerem no cenário político. Já no final do quarto milênio a.C., no sudoeste do Planalto iraniano, existia a civilização de Elam. Sua capital, a cidade de Susa, era um importante centro comercial e cultural muito antes de Roma se tornar uma aldeia. Os elamitas comerciavam com a Mesopotâmia, desenvolviam sua própria escrita, construíam templos monumentais e, de tempos em tempos, aterrorizavam os vizinhos sumérios e babilônios. Elam foi uma das principais potências regionais por quase 2.000 anos, até ser derrotada pelos assírios no século 7 a.C. O rei Assurbanipal destruiu Susa de forma tão completa que até se gabou disso em suas crônicas. Tipo, vejam só, até as cinzas dos antepassados deles eu espalhei ao vento. Enquanto os elamitas enfrentavam a Assíria, tribos indo-iranianas, chamadas arianos, já se infiltravam há séculos no Planalto iraniano pelo norte e leste. Eles vinham em ondas, se estabeleciam, se misturavam com a população local e aos poucos formavam novas sociedades. Entre eles, 2 povos se destacaram e determinaram o futuro da região: os medos e os persas. Os medos se estabeleceram no noroeste do Planalto e no século 7 a.C. criaram o primeiro grande reino iraniano. Eles, aliados à Babilônia, derrotaram o Império Assírio e dividiram seus territórios. Ao norte da Síria ficavam os persas. Vestidos com peles e gorros de feltro, eles pareciam bastante modestos à primeira vista, em comparação com o brilho deslumbrante das antigas civilizações. Heródoto os descreveu como pessoas simples, que não bebiam vinho e eram indiferentes ao ouro, valorizando apenas a força e a verdade, e a habilidade de disparar flechas com precisão. Enquanto o grande Elam sangrava em guerras contra a Síria, o líder dos persas, Aquêmenes, que deu origem à dinastia Aquemênida, estabeleceu-se na região montanhosa de Anshan. Ninguém naquele momento poderia imaginar que esses bárbaros das periferias, estabelecidos em pastagens pobres, em breve se tornariam os novos senhores do mundo. E que seu modesto assentamento, Parsua, daria nome ao maior império do Oriente. Legendas. No meio do século VI a.C., os medos estavam profundamente mergulhados no luxo e nas intrigas. O rei deles, Ostiaque, segundo as lendas, tinha sonhos de que seu neto se tornaria o governante do mundo e destruiria seu reino. Esse neto era Ciro, que mais tarde ficaria conhecido como Ciro, o Grande. Ciro liderou a revolta dos persas contra o domínio dos medos. No momento decisivo, o exército medo, cansado da tirania de seu rei, simplesmente passou para o lado do jovem persa. Esse foi o primeiro exemplo de deserção. A história do Irã, quando ideologia e carisma do líder superaram a maioria numérica. Nos 20 anos seguintes, Ciro criou o maior império que o mundo já tinha visto até então.
No oeste, ele derrotou o reino da Lídia. No leste, subjugou a Báctria e a Sogdiana. E em 539 a.C., praticamente sem luta, tomou a Babilônia. Os sacerdotes de Marduk abriram os portões eles mesmos. Eles estavam tão cansados do próprio rei, Nabonido, que se envolveu em reformas religiosas em detrimento dos assuntos do Estado. Mas a conquista não é o motivo pelo qual Ciro é lembrado 2.500 anos depois. Ele devolveu os judeus cativos à sua terra e que todos adorassem seus próprios deuses. O cilindro de Ciro, descoberto por arqueólogos, é considerado a primeira declaração dos direitos humanos. Historiadores debatem isso, mas é o primeiro registro conhecido em que um conquistador declara publicamente direitos aos povos conquistados. Em comparação com os reis assírios, que se gabavam de arrancar a pele dos inimigos, o contraste realmente é marcante. Após a morte de Ciro em batalha contra os nômades masságetas, o trono acabou sendo ocupado por Dário I, que transformou a união instável de reinos em uma máquina estatal eficiente. Dário dividiu o vasto território da Índia ao Egito em 20 satrapias. Cada uma era governada por um sátrapa, mas sobre eles vigiavam os olhos e ouvidos do rei, uma polícia secreta que respondia apenas ao centro. Para garantir a chegada das ordens a tempo, construiu-se a Estrada Real com 2.500 quilômetros de extensão. Sua velocidade de transmissão de informações era inacreditável para a antiguidade. Cavaleiros, revezando-se, entregavam o correio de Susa a Sardes em apenas 7 dias, enquanto uma caravana comum levava 3 meses. O cenário geopolítico daquela época era único. A Pérsia se tornou o primeiro império mundial, absorvendo quase todas as civilizações antigas do Oriente. O único desafio sério vieram das polis gregas. Para Dário e depois para seu filho Xerxes, as campanhas na Grécia eram mais operações policiais para subjugar regiões periféricas rebeldes do que uma luta pela sobrevivência. É irônico que conflitos locais para os persas, como Maratona e Salamina, sejam vistos pela historiografia ocidental como salvação da civilização, enquanto para os aquemênidas as derrotas naquela península distante foram sentidas, mas não catastróficas. O Império Aquemênida continuou existindo por mais um século e meio e permaneceu sendo o estado mais rico do mundo. Até meados do século IV a.C., o grande império dos Aquemênidas começou a se assemelhar a um colosso com pés de barro. Os sátrapas locais agiam cada vez mais como reis independentes, enquanto o poder central em Persépolis se afundava nas intrigas do harém. Nesse momento, Alexandre, o Grande, invadiu a partir da Macedônia. Muitos gostam de imaginar sua rápida conquista da Pérsia como a queda do despotismo oriental sob os golpes da liberdade ocidental. Mas, na realidade, Alexandre só queria se tornar o novo rei da Pérsia. Depois de vencer, ele imediatamente vestiu roupas persas, introduziu o ritual de reverência ao monarca e obrigou seus generais a se casarem com mulheres nobres locais. Quando Alexandre faleceu repentinamente na Babilônia, seu império se desintegrou e o Irã ficou sob o domínio dos seleucidas gregos por uma década. Eles eram administradores talentosos, mas seu estado era grande demais, heterogêneo demais e dependia demais da personalidade do governante. Até meados do século III a.C., as províncias orientais do seu estado começaram a se separar uma após a outra. Foi então que os partos apareceram no nordeste do Planalto iraniano. As tribos partas, hábeis cavaleiros e arqueiros, passaram a reconquistar metodicamente o Planalto dos gregos. No século I a.C., o reino parto se transformou em uma nova superpotência, tornando-se um espinho na garganta da Roma em expansão para o leste. Geopoliticamente, a Pártia se tornou uma cortina de ferro entre Roma e a China. As legiões romanas, acostumadas a esmagar inimigos em formação de infantaria, sofreram repetidas derrotas humilhantes nas areias da Mesopotâmia. O fracasso mais retumbante foi a Batalha de Carras, em 53 a.C., onde o homem mais rico de Roma, Marco Crasso, perdeu o exército, a cabeça e, segundo a lenda, foi forçado a engolir ouro derretido. O Império Parta manteve o status do Irã como uma barreira intransponível por quase 500 anos.
Os partas dominavam os principais pontos da Rota da Seda, enriquecendo-se com o comércio da seda chinesa e especiarias indianas, e obrigaram Roma a reconhecer uma potência oriental tão forte quanto ela. No entanto, no século III d.C., o Império Parta enfraqueceu. Guerras intermináveis com Roma esgotaram seus recursos. As disputas internas entre os clãs aristocráticos tornaram-se comuns. E em 224 d.C., um nobre persa da província de Pars, chamado Ardaksir Papakan, derrotou o último rei parto, Artabano IV, e se declarou fundador da nova dinastia sassânida. Mas se os partos eram guerreiros e pragmáticos, os sassânidas tornaram-se ideólogos. Eles proclamaram Eranchar como o reino dos arianos e transformaram o zoroastrismo em uma rígida religião de Estado. Se você pensava que os conceitos de paraíso e inferno, juízo final e o confronto entre o bem e o mal chegaram ao cristianismo e ao islamismo através do judaísmo, saiba que todas essas ideias surgiram pela primeira vez no zoroastrismo, no Planalto iraniano. O Irã sassânida alcançou um brilho incrível. Shah dos Shahs como Shapurpril não apenas se defendiam, eles capturavam imperadores romanos. O famoso baixo relevo em Naqsh-e-Rustan ainda mostra o imperador Valeriano ajoelhado diante do rei persa. Foi uma época de código de cavalaria, música refinada e grandiosas obras de engenharia. Os persas construíram enormes palácios com arcos sem nenhum pilar, como o Tak-e-Kisra, cujas ruínas ainda impressionam a imaginação em Ctesifonte. Apesar de toda a grandiosidade, havia uma falha sistêmica grave. Por quase 4 séculos, Irã e Império Bizantino travaram uma guerra de desgaste. Eles erguiam fortalezas, queimavam cidades rivais e gastavam recursos numa luta sem fim pela Armênia e Mesopotâmia. Em meados do século VII, ambos os impérios estavam financeiramente e moralmente falidos. Soldados não recebiam salário há anos e a população era esmagada pelos impostos. E foi exatamente nesse momento, quando as grandes potências da antiguidade estavam no auge do seu enfraquecimento mútuo, que das areias profundas da Península Arábica surgiu uma nova força, trazendo o estandarte de uma nova fé. Em 651, o Império Sassânida finalmente caiu sob os golpes dos cavaleiros árabes. Para muitos contemporâneos, isso parecia o fim do mundo. A fé de Zaratustra era substituída pelo islamismo e o persa pelo árabe, mas a civilização iraniana tinha uma característica única. Ela era complexa e avançada demais para desaparecer. Os califas árabes logo notaram que não podiam governar territórios tão grandes sem a experiência dos funcionários persas. Assim, os conquistadores passaram a adotar métodos persas de administração, etiqueta da corte e moda. Começou um período que os historiadores chamam de Renascimento Persa. Os persas, embora não imediatamente, aceitaram o Islã, mas eles deram à nova fé um conteúdo filosófico e administrativo próprio. A capital do califado, Bagdá, foi construída seguindo o modelo das cidades circulares persas, e cargos-chave no estado foram ocupados por dinastias iranianas de vizires. Foi exatamente nessa época que o Irã deu ao mundo seus maiores gênios, o matemático Al-Khwarizmi, cujo nome originou a palavra algoritmo, e o filósofo Ibn Sina, conhecido no Ocidente como Avicena. Mas o mundo iraniano não queria ficar muito tempo sob os califas estrangeiros. Já no século IX, começaram a surgir as primeiras dinastias, como os Tahíridas, Safáridas e Samânidas. Na prática, eram governantes independentes e só reconheciam formalmente a autoridade de Bagdá. Os Samânidas se destacaram especialmente, pois conscientemente reviveram a cultura e a língua persa, financiaram poetas e estudiosos e construíram cidades. Foi exatamente na corte deles que Ferdowsi começou a trabalhar no Shahnameh, o épico sobre os reis persas, que se tornou o livro nacional dos iranianos pelos séculos seguintes. No século X, tribos turcas começaram a chegar das estepes da Ásia Central. Primeiro, infiltraram-se no mundo islâmico como guerreiros escravos, depois mercenários e, finalmente, comandantes militares. E em determinado momento, de repente ficou claro que eles já detinham o verdadeiro poder militar em suas mãos, sem o qual o califado não poderia existir. Os seljúcidas fizeram esse caminho mais rápido que os demais.
Em 1055, o líder seljúcida Targulbek entrou em Bagdá e recebeu do califa abássida o título de sultão, ou seja, governante secular de todo o mundo sunita. O califa seguiu como símbolo da autoridade religiosa. Naquela época, havia até uma piada política. O califa reza, o seljúcida luta e o vizir persa governa. Embora os seljúcidas falassem turco, o idioma oficial do império deles passou a ser o farsi. Funcionários e estudiosos persas tornaram-se novamente indispensáveis. Nizam al-Mulk, o grande vizir persa sob 2 sultões seljúcidas, escreveu o Siyasat-Namah, um tratado sobre administração estatal que ainda é estudado por cientistas políticos até hoje. Na corte seljúcida, Omar Khayyam se destacava como poeta, matemático e astrônomo notável. O Estado seljúcida existiu por cerca de 150 anos e se fragmentou em vários sultanatos regionais. O mundo iraniano voltou a se fragmentar. Isso já era ruim, mas o que veio do leste foi incomparavelmente pior. No século XIII, Gengis Khan e seus herdeiros transformaram as prósperas cidades do Irã em ruínas, destruindo os sistemas de irrigação que haviam sido construídos ao longo de milênios. A população diminuiu para a metade ou até para 1/3 do que era. Não saberemos os números exatos, mas a escala da catástrofe não deixa dúvidas. Depois disso, os mongóis se estabeleceram. Os netos de Gengis Khan, que governavam as terras iranianas como parte do império dos Hulaguidas, começaram a adotar o islamismo e a patrocinar a cultura persa. Hulagu Khan, que destruiu Bagdá em 1258 e matou o último califa abássida, era casado com uma cristã nestoriana e simpatizava com os budistas. Seu neto, Ghazan Khan, em 1295, adotou o islamismo e o tornou a religião oficial do Estado. Os clãs mongóis começaram a construir mesquitas, financiar manuscritos e se cercar de estudiosos e poetas persas. Após a dissolução dos estados mongóis, no século XIV, surgiu um novo conquistador, Timur, conhecido na Europa como Tamerlão. Suas campanhas pelo Irã foram acompanhadas de assassinatos em massa e da construção de torres fechadas, feitas de crânios. E Isfahan, após se rebelar contra o governador Timúrida, perdeu, segundo várias estimativas, 70 mil habitantes. Mas aqui vemos novamente um paradoxo. O filho de Timur, Shah Shahrukh, e o neto Ulugh Beg transformaram Samarcanda e Herat em brilhantes centros da cultura persa. Ulugh Beg construiu um observatório em Samarcanda e elaborou um catálogo de estrelas com uma precisão inalcançável para a ciência europeia daquela época. A corte timúrida financiava a pintura em miniatura, a arquitetura e a poesia, e o persa voltou a ser a língua da cultura e do poder. No final do século XV, o Estado timúrida se desintegrou. O Irã voltou a ser fragmentado entre federações tribais rivais. Caos político, lutas internas, ausência de poder central. O país aguardava seu unificador. E esse homem apareceu. O verdadeiro renascimento do Estado Nacional ocorreu em 1501 com a chegada da dinastia Safávida. Esse foi um momento decisivo para a geopolítica da região. Shah Ismail I tornou o xiismo a religião oficial do Estado, o que se tornou uma poderosa ferramenta de autoidentificação. Essa decisão separou para sempre o Irã do mundo sunita otomano a oeste e dos canatos uzbeques a leste. Foi justamente Shah Ismail quem transformou os ímãs e teólogos titas em parte da máquina estatal, o que, 4 séculos e meio depois, teria consequências totalmente inesperadas. Os turcos não gostaram dessa ousadia. Em 1514, ocorreu a épica Batalha de Chaldiran. A cavalaria de elite persa, toda de armadura e presa às tradições, enfrentou a artilharia turca. Basicamente, foi um encontro entre espadas medievais e armas de fogo. Os iranianos foram simplesmente abatidos a tiros, e Ismail, que até então era considerado invencível, quebrou psicologicamente. Ele abandonou o comando e se entregou à bebida até o fim da vida. Mas o próprio Estado resistiu e atingiu seu auge sob o Shah Abbas, o Grande. Ele entendeu que, para vencer os turcos, era preciso jogar segundo as regras deles. Abbas dispersou os chefes tribais que haviam se exaltado, criou um exército regular com canhões e mosquetes e transferiu a capital para Isfahan.
A cidade foi transformada em uma vitrine do império. Praças enormes, mesquitas impressionantes e bazares. Abbas abriu o país para comerciantes e diplomatas ocidentais, negociando seda e buscando aliados contra os otomanos. Foi exatamente sob os Safávidas que se formou o Irã que conhecemos hoje, uma mistura de orgulho persa antigo e fanatismo xiita. Mas depois da morte de Abbas, tudo seguiu o roteiro clássico: herdeiros fracos, cofres vazios e festas intermináveis no palácio em vez de governar o país. O resultado era previsível. Em 1722, tribos afegãs selvagens simplesmente vieram, cercaram a capital e puseram fim à história dos Safávidas. Quando os Safávidas finalmente perderam o poder, o Irã virou uma casa da mãe Joana. Mas aí aparece Nadir Shah. Ele era um verdadeiro maníaco militar e um gênio ao mesmo tempo. Ele expulsou os afegãos, deu uma surra nos otomanos e, para se afirmar de vez, foi até a Índia, de onde trouxe tanto ouro e pedras preciosas que os impostos foram suspensos por 3 anos. Ele era chamado de Napoleão do Oriente, mas o final foi clássico: paranoia, crueldade e assassinato pelas mãos dos próprios guardas. Depois que Nadir Shah foi assassinado em sua própria tenda, o Irã passou por grandes turbulências até que, em 1796, os Qajares tomaram o poder. Eles transferiram a capital para Teherã. Naquela época, era uma cidadezinha insignificante, sem nada especial além da vista das montanhas. Mas o problema não estava na capital, e sim no fato de que o mundo ao redor do Irã havia mudado completamente. Enquanto os chás persas viviam em sonhos medievais, a Europa passou pela Revolução Industrial. E aí começou a parte mais dolorosa. Do norte avançou o Império Russo. Em 2 guerras no início do século XIX, o Irã perdeu feio e ficou sem todo o Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. O Tratado de Turkmenchai, de 1828, foi uma vergonha nacional para os persas. Eles não só cederam terras, mas também deram aos russos tantos privilégios comerciais que os comerciantes locais ficaram desesperados. Do sul, os britânicos pressionavam. No final, 2 predadores, Rússia e Grã-Bretanha, simplesmente dividiram o Irã em zonas de influência sem nem perguntar aos donos. O Irã formalmente permanecia independente, mas essa independência era puramente decorativa. Os chás da dinastia Kadjar, para pagar seus caprichos e viagens à Europa, concediam concessões a estrangeiros para tudo: estradas, bancos e recursos. Chegou ao ponto de um barão britânico comprar o direito de explorar quase todos os recursos do país. Essa foi a capitulação mais abrangente da história. O governo literalmente vendeu sua própria terra no atacado. E então, em 1908, encontraram petróleo. Os britânicos imediatamente criaram uma empresa e ficavam com 84% dos lucros, deixando para o Irã apenas migalhas miseráveis. O país estava sentado sobre um mar de ouro negro, mas continuava pobre. O povo não aguentou. Já em 1905, começou a Revolução Constitucional. Comerciantes, estudantes e até mesmo sacerdotes forçaram o Shah a assinar a Constituição. Parecia que finalmente havia uma chance para um desenvolvimento normal. Mas não foi bem assim. As grandes potências não queriam um Irã forte e livre. Em 1911, cossacos russos simplesmente bombardearam o prédio do parlamento iraniano com canhões. O experimento democrático foi sufocado em sangue. O Irã entrou no século XX com esperanças queimadas e uma raiva selvagem contra o resto do mundo. Essa raiva foi se acumulando por anos, até que em 1921, um homem severo, vestido com uniforme cossaco, entrou em Teherã e decidiu: já que vocês não conseguem chegar a um acordo, eu mesmo vou colocar ordem aqui. Esse era Reza Khan, de uma família de militar simples. Com o apoio não declarado dos britânicos, ele dissolveu o antigo governo e em 1925 se proclamou Reza Shah Pahlavi. Ele escolheu um sobrenome com significado, o nome da língua dos antigos persas. A mensagem era clara: não somos só uma província, somos herdeiros de um grande império. Reza Shah iniciou uma reforma rigorosa de cima para baixo, construiu ferrovias, abriu universidades e criou um exército nos moldes europeus. E em 1935, ele até proibiu os estrangeiros de chamar o país de Pérsia e exigiu que usassem o nome Irã.
Por isso, ele até flertou com Hitler, esperando que a Alemanha o ajudasse a se livrar dos ingleses e soviéticos, mas a aposta fracassou. Em 1941, soviéticos e britânicos enviaram tropas ao Irã para transportar cargas do Lend-Lease e extrair petróleo para a guerra, vindos da União Soviética e Grã-Bretanha, sem muita reflexão. O exército que o Shah construiu durante 20 anos desmoronou em poucos dias. O próprio Reza Shah foi mandado para o exílio e colocaram seu jovem filho, Mohammad Reza, no trono. Após a guerra, cresceu o nacionalismo no Irã. A população estava cansada dos britânicos extraindo petróleo por quase nada. Mohammad Mossadegh liderou o protesto. Um advogado inteligente que, em 1951, simplesmente nacionalizou toda a indústria do petróleo. A Grã-Bretanha ficou furiosa. Eles bloquearam a exportação e chamaram o petróleo iraniano de roubado. A economia começou a afundar, e foi aí que a CIA interveio. Em 1953, os americanos e britânicos realizaram a Operação Ajax. Contrataram figurantes, subornaram militares e organizaram um golpe de Estado. Mossadegh foi colocado sob prisão e o Shah voltou ao poder já como um fantoche completo do Ocidente. Foi exatamente nessa época que os iranianos começaram a nutrir aquele ódio feroz aos espiões americanos que explodiria 25 anos depois. O Shah virou xerife do Golfo Pérsico, com dinheiro do petróleo e armas dos Estados Unidos fluindo em abundância. Ele criou a SAVAK, uma polícia secreta assustadora que eliminava qualquer dissidência. Em 1963, ele lançou a Revolução Branca, uma tentativa de transformar rapidamente o Irã em um país moderno e ocidental. Mulheres ganharam direitos, camponeses receberam terras e a educação melhorou bastante. Parece ótimo. No papel, sim, mas na prática, o Shah conseguiu colocar todo mundo contra si de uma vez: o clero, os comerciantes e os moradores das áreas rurais. O crítico mais barulhento foi um clérigo da cidade de Qom chamado Ruhollah Khomeini. Ele abertamente chamou o Shah de marionete dos Estados Unidos e de Israel, e o Shah simplesmente expulsou Khomeini do país, transformando-o em um símbolo vivo da resistência. Ele achou que tinha se livrado do problema, mas na verdade só mandou seu principal inimigo preparar a revolução em silêncio. Enquanto o Shah comemorava o jubileu, o pregador exilado Khomeini fez um avanço tecnológico que os serviços secretos simplesmente deixaram passar. Ele gravava seus discursos furiosos em fitas cassete comuns na França, e no Irã milhares de cópias eram reproduzidas. Foi a primeira revolução high-tech da história, onde a informação venceu os tanques. Em 1978, todos se uniram contra o Shah, desde estudantes de esquerda até comerciantes rigorosos do bazar. O Shah ficou indeciso. Ora ordenava atirar, ora prometia reformas. Essa indecisão foi o que acabou com ele. Em janeiro de 1979, o Shah deixou o país, levando consigo um punhado de terra natal e deixando para trás as ruínas de seu império. 2 semanas depois, um avião vindo de Paris pousou em Teherã. Milhões de pessoas receberam Khamenei. Quando lhe perguntaram o que sentia ao voltar após 15 anos, ele respondeu friamente: nada. A República Islâmica venceu o referendo com 98% dos votos. Os liberais e socialistas que ajudaram a derrubar o Shah achavam que o vovô Ayatollah iria rezar na mesquita e lhes daria o poder. Ah, como eles estavam enganados! A revolução passou a devorar seus próprios filhos. Os aliados de ontem eram presos nas mesmas prisões que eles haviam tomado juntos de assalto. Khamenei introduziu uma novidade: o poder pertence ao teólogo. Agora, o país era governado pela maior autoridade espiritual, não por um político. A ruptura definitiva com o Ocidente aconteceu no outono de 1979, quando estudantes tomaram a embaixada dos Estados Unidos e mantiveram os diplomatas como reféns por 444 dias. E então começou o verdadeiro inferno. Saddam Hussein acreditava que o Irã, enfraquecido após a Revolução, seria facilmente conquistado, mas acabou enfrentando o massacre mais longo e sangrento do século XX. O Iraque atacava os iranianos com armas químicas. O Ocidente assistia a tudo em silêncio. E os Estados Unidos ainda conseguiam vender armas secretamente para o Irã. O cinismo era extremo.
Quando a guerra terminou empatada em 1988, Khamenei disse que aceitar a paz para ele era como um cálice de veneno. Centenas de milhares mortos, economia destruída e fronteiras inalteradas. Em 1989, Khamenei morreu. No funeral dele foi uma loucura. As pessoas em histeria literalmente rasgavam o sudário em pedaços, tentando tocar no corpo. O poder passou para Ali Khamenei. Ele não era um fanático religioso carismático, mas sim um burocrata calculista. Ele até recebeu o título de Ayatollah retroativamente, só para que tudo parecesse legítimo. Khamenei criou um sistema que até hoje assusta todos os especialistas ocidentais. No Irã, os presidentes mudam, às vezes liberais, às vezes radicais, mas o verdadeiro poder sempre permanece com o líder supremo. Nos anos 2000, o principal motivo de medo passou a ser o programa nuclear iraniano. Teherã dizia: só precisamos de eletricidade. O Ocidente respondia: aham, acreditamos. Começou uma guerra silenciosa. Cientistas iranianos eram mortos em explosões de carros e vírus sofisticados destruíam centrífugas nas fábricas. Em 2015, assinaram o acordo nuclear e as sanções começaram a ser retiradas. O Irã passou a se abrir até a chegada de Donald Trump. Rasgou o acordo em pedaços e impôs sanções ainda mais duras do que as anteriores. Enquanto os diplomatas discutiam sobre os percentuais de enriquecimento de urânio, na prática começou um verdadeiro Game of Thrones. Em 2020, a aposta foi às alturas. Um drone americano eliminou o general Qassem Soleimani no aeroporto de Bagdá. Para o Irã, ele era algo como um super-herói nacional e o principal arquiteto do eixo da resistência, ou seja, aquela rede de exércitos por procuração do Líbano até o Iêmen. A morte dele quase provocou a Terceira Guerra Mundial, mas na época os lados trocaram ataques e depois se afastaram. E agora chegamos aos dias de hoje, quando a guerra por procuração que o Irã travou por décadas se transformou em um conflito direto e muito perigoso. Após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, a região se transformou em um barril de pólvora. O Irã tentou por muito tempo permanecer nas sombras, manipulando seus aliados, o Hezbollah e os Houthis, que começaram a aterrorizar navios comerciais no Mar Vermelho. Em 2024 e 2025, a guerra nas sombras finalmente veio à tona. Após uma série de ataques mútuos entre Israel e Irã, a situação se transformou em uma verdadeira tempestade. O Irã passou a realizar bombardeios massivos com mísseis, e a coalizão liderada pelos Estados Unidos e Israel respondeu com a Operação Fúria Épica. Em 28 de fevereiro de 2026, uma notícia se espalhou pelo mundo, e no começo ninguém acreditou nela. Como resultado de um ataque preciso em Teherã, Ali Khamenei foi morto. No entanto, a morte do velho Ayatollah não levou ao colapso imediato do sistema, como esperavam no Ocidente. Pelo contrário, o aparato de segurança agiu com rapidez fulminante. O novo líder supremo foi anunciado como Mojtaba Khamenei, filho do falecido Ali Khamenei. O título de Ayatollah foi arranjado para ele tão rapidamente quanto certa vez ao seu pai. E como vai terminar mais uma confusão no Oriente Médio, ainda é difícil prever. Mas uma coisa é certa: vivemos na era da grande ruptura. E para onde quer que o pêndulo balance, em Teherã, esse eco será sentido em cada casa ao redor do mundo. E o que você acha, Mojtaba? Será o último governante desse sistema ou ele vai construir um novo império? Escreva suas opiniões nos comentários. Este foi o canal Amazing History. Fique ligado, o melhor ainda está por vir. Tchau a todos.